A gente viveu para ver a indústria misturar areia e vidro no pó de café, por incrível que pareça. Saiu uma notícia ontem no G1 que a Anvisa acabou de proibir 6 marcas de café de serem comercializadas, justamente por ter um grau de impureza muito elevado aí nos seus pacotes de café. E antes de ensinar você como identificar essas impurezas no seu pó de café, vou pedir para você deixar uma curtida, um comentário e compartilhar para aquela pessoa que ama café e assuntos de empreendedorismo na raça, que só assim você possibilita a gente de continuar esse trabalho aqui no canal. Beleza? Bom, pessoal, o assunto de hoje ele é muito sério, né? Porque envolve a nossa saúde, né? Saiu uma reportagem aí no portal G1, que a gente vai deixar o link aqui na descrição, de algumas marcas que foram proibidas a comercialização. E para a gente que trabalha no setor cafeeiro, o que mais assusta é isso não ter acontecido antes. Porque, infelizmente, pessoal, as indústrias hoje, elas recorrem a algumas artimanhas, né, digamos assim, e tudo quanto é tipo de impureza que você possa imaginar, a gente já viu sendo colocado em café. Então, é uma notícia que ela assusta, mas felizmente para nós a gente já viu coisa muito semelhante acontecer aqui na região do café. Bom, e o que acontece? Ano passado, o café ele passou por uma alta, assim, histórica, né? Nunca o café custou tão caro nos últimos anos. E com isso, as indústrias acabaram sendo forçadas a buscar alguma forma de baratear o custo do seu café, principalmente a linha tradicional extra forte, que é o que a gente chama de café combate, né? Que é o café ali do dia a dia mesmo, é o que dá volume de vendas para a maioria das empresas. E o que acontece, pessoal? Existe uma forma idônea da empresa baratear sim o seu blend de café tradicional extra forte, tá? Tem como fazer isso de uma forma certa. Para poder te explicar isso, primeiro a gente precisa falar um pouquinho sobre o beneficiamento do café. Como que funciona? Depois que o café ele é colhido, ele é levado para o processo de secagem. Então, normalmente ele é seco ou em terreiro de cimento, que a grande maioria dos produtores aqui da nossa região secam dessa forma. Então, espalha o café ali no terreiro e seca com o calor do sol, ou ele seca ali num secador rotativo ou secadores de caixa. Depois que esse café é seco, ele vira o que a gente chama de café em coco. E nada mais é o café dentro da casca. Ele é uma bolinha preta, por dentro tem o grãozinho, né, que é a semente, o fruto do café, por fora a casca já seca. Então esse café vai ser descascado agora por um processo num maquinário enorme e essa máquina vai beneficiar o café, que é basicamente separar o café de alguma folha, pedacinho de pau e casca. Bom, pessoal, aí nessa máquina, o que acontece? Quando você coloca o café lá para poder iniciar o processo de limpeza dele, ela tem as bocas de separação desse café. Essa separação, basicamente, ela é feita por peneiras, tá? Então, ela vai separando ali, descascando e peneirando o café. Na primeira boca sai o produto mais puro, digamos assim, que são os cafés mais graúdos, é o café que normalmente vai para exportação. Então sai um café mais padronizado mesmo, né? Isso, um café mais padronizado. Aí em diante, depende muito da máquina, tá? Tem máquina que tem 6 bocas para separação, algumas tem só 4. Então, cada boca dessa ele vai caindo o seu nível de padronização, até ele chegar numa boca que é o que a gente chama de escolha. O que é a escolha? A escolha nada mais é do que os cafés imperfeitos. É aquele grão de café quebrado, aquele grão de café deformado, que teve uma má formação no pé. Então, tudo que é café, mas que é feio, quebrado, café com defeito genético, ele vai sair nessa boca de escolha. A escolha, pessoal, ela pode custar até 50% menos do valor do que uma saca de um café de exportação. Só que o que acontece? Mesmo que sejam cafés feios, grãos imperfeitos, ainda assim é café. Então, as indústrias acabam recorrendo à escolha do café arábica para poder fazer o café tradicional e extra forte. Porque mesmo que seja feio, como vai passar pelo processo de torra e moagem, ainda assim é 100% café. Isso. Como acontece com outras frutas também. Você pega uma laranja bonitona lá no pé, você vai vender ela mais cara. Tem as laranjinhas mais feinhas, você vai vender ela na promoção por último. Mesma coisa com morango e com outras frutas. O café também é uma fruta, então vai ter café bonitão
E vai ter o café mais quebradinho, né? Mais feinho ali. Mas é café. Escolhinha é café. Então, com essa alta do café, muitas indústrias começaram a recorrer à escolha, ao invés do café Rio ou um café duro riado, né, que são os cafés ali mais padronizados. A diferença é que a escolha, por ela ser cheia de imperfeições, você não consegue ter um padrão muito certinho na torra. Então, isso acaba afetando no sabor final, tá? Então, a empresa ela tem que torrar mais aquela matéria-prima ali para poder esconder um pouco mais as imperfeições no copo. Porém, ainda assim é 100% café. Beleza? Segunda opção é recorrer ao café Conilon. Historicamente, o café Conilon ele é mais barato do que o arábica, tá? Por ser uma planta de um cultivo muito mais fácil, então você consegue produzir café Conilon em regiões quentes e planas, o que facilita muito a parte de colheita, né? E é uma planta que normalmente ela sempre carrega muito mais do que o arábica, né? Então, na época de produzir mesmo, o pé do café Conilon ele dá muito mais frutos do que o café arábica. Então, isso faz com que ele seja um café mais barato, porém, ele perde muito em sabor para o café arábica. Apesar de que tem muita gente que ama o café Conilon, por ele ser mais amargo. O meu pai é uma das pessoas, ele gosta do café amargo mesmo, pretão, né? Então vai muito também da questão palativa. Outro benefício do café Conilon também, pessoal, é o percentual de quebra que esse café tem. A quebra nada mais é do que a perda do peso do café durante o processo de torra. O café Conilon, ele tende a perder menos água do que o café arábica durante o processo de torra. Então, por exemplo, você compra a saca de café de 60 quilos. Enquanto o arábica, você vai torrar ele. Se for um café muito bom, tiver uma umidade muito baixa aí, você consegue ter um aproveitamento nele aí em torno de 45 até 48 quilos no máximo. O Conilon, você consegue ter um aproveitamento maior. Então você consegue render ali numa saca de café Conilon aproximadamente uns 51 a 52 quilos. Então ele é um café que dá mais tonalidade no copo também, o que favorece aí para os cafés tradicionais extra forte, né? Que o brasileiro ama o café preto, igual mesmo a Tamara falou. Legal você explicar sobre a quebra do café, porque você paga por 60 quilos, mas depois que você torra, ele perde água, então ele fica mais leve. Então tem que ser calculado aí na hora de vender. Bom, então essas são as duas formas que tem de você baratear o seu custo do café, né, da produção do café tradicional extra forte, de uma maneira idônea, de uma maneira certa, tá? As empresas que não fazem isso, elas vão torrar, por exemplo, a palha melosa, que é a casca do café. Então ela pega aquele que é o resto mesmo ali do café, igual na reportagem mesmo fala, que é o lixo da lavoura, digamos assim. Então ali tem só casca, pedaço de pau, muitas empresas pegam aquilo ali, joga junto no meio lá, bota 20, 30% de café quando coloca e torra aquilo ali e vende. Tem empresa que torra só a palha do café, por incrível que pareça. Então essas duas formas que a gente explicou são estratégias que as indústrias sérias usam para poder baratear o blend do café e tá tudo certo, porque ainda assim você vai estar tomando um café puro e tem como fazer um café de qualidade dessa forma também, beleza? Agora a gente vai te ensinar algumas dicas, né, amor, de como você identifica se você está comprando um café de verdade ou não. Como que você vai fazer, né, fui lá no supermercado, peguei um pacote de café, como que eu sei que esse café se tem alguma impureza ou não tem? A dica de agora é muito séria, tá? É para você identificar impurezas no café que você vai consumir e decidir se você consome ou não. Pessoal, a primeira dica que a gente pode te dar é sobre você ler as embalagens. O que acontece? Toda indústria alimentícia, ela abre margem para que a empresa ela possa vender algo, digamos assim, que não necessariamente é o que o cliente acha que está comprando. O que eu quero dizer com isso? Você, como indústria alimentícia, você tem que descrever o que você está vendendo. Não necessariamente você tem que mostrar aquilo sendo o que você está vendendo. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando você for comprar um pacote de café, existem alguns pacotes que vão estar escrito lá: mistura para preparo de café, mistura sabor café, blend composto sabor café. Isso não é café. Só que o que as indústrias fazem?
os caras não são bobo. Eles pegam a embalagem, investem num design bonito, coloca lá na tampa lá uma xícara de café maravilhosa, escreve tradicional, não sei o que de Minas. Para você na correria ali, pega, olha o preço, acha que tá barato, pega e acha que tá comprando café, quando na verdade você tá comprando uma mistura sabor café, tá? Então, primeira dica, leia o que você tá comprando. Vire lá o rótulo lá, vê se tá escrito lá: produto café arábica, blend de conilon e arábica, beleza? A segunda dica é sobre a moagem do café. Geralmente o café é granuladinho. Você pega ele e esfrega assim no dedo, ele tem textura, tá? Não é aquele pozinho fininho, tipo farinha de trigo, não. Então, opte por marcas que o café tem textura, tá? Quanto mais fininho ele tiver, significa que a empresa moeu bastante ele para disfarçar algum substrato que ela colocou ali no meio. Então, café mais granuladinho. Terceira dica, galera, um teste que você pode fazer simples aí na sua casa, que é o teste da água fria. Como que ele funciona? Você vai pegar o café que você escolheu, pegar uma colher rasa, uma colher de sopa rasa desse café e vai colocar ele num copo com água fria. O café mesmo, o café puro, ele tende a boiar, tá? Então, se você colocou uma colher lá do pó que você comprou e ele afundou, isso já não é um bom sinal. É sinal que existem produtos ali muito densos, né? Como, por exemplo, o caso da areia e do vidro. Então, quando você coloca uma colher ali por cima da água fria, quando tem impurezas, elas afundam imediatamente. Então, quando você compra um café puro, ele tem que boiar no copo, beleza? Então é um teste muito rápido, muito fácil aí para você fazer assim que você chegar em casa, antes mesmo de passar o café, dá para você fazer um teste na hora rapidinho e saber se tem um grau de impureza ou não nesse café, beleza? Uma forma também de ficar mais seguro é comprar marcas que tenham um selo ABIC. Geralmente ele sempre vem na frente da embalagem, selo ABIC, tá? Que é uma empresa responsável por fiscalizar as outras empresas de café. Então, uma marca nova aí vai entrar no mercado, manda uma amostra para a ABIC e eles legalizam o café para soltar no mercado. Então, tendo o selo, você tem um pouco mais de segurança aí na hora de comprar, beleza? Outra dica muito importante também, galera, apesar de que já existem algumas artimanhas para isso, né? Mas se atente ao cheiro do café. Como a gente falou aqui da palha melosa, quando o café ele é adulterado com palha, quando você abrir o pacote, você vai sentir um cheiro muito forte de mato. Isso, um mato queimado, sabe? Então, se atente ao cheiro. O café mesmo, você sente aquele aroma de café mesmo, sabe? Então, quando você abrir o pacote, cheira ali e vê se não tem um odor meio esquisito, meio estranho, porque isso é uma característica também de cafés que foram adulterados, principalmente com o uso de palha melosa, tá? Ele vai ter um cheiro de folha, cheiro de chá mesmo, igual a Tamara falou. Tem mais uma dica, que é comprar o café em grãos e moer em casa. Dá mais trabalho, tá, pessoal? A gente tem até um moedor portátil, tem ele no site. Me ajuda muito, que aí é bem rapidinho, só joga no moedorzinho. Quando eu não estou perto da fábrica ou de onde eu tenho um moedor maior, eu sei que não é possível para todas as donas de casa, porque é muito corrido moer café, então ter, né, ele portátil ajuda bastante. Só que aí vem outro probleminha, que o café em grão, ele é mais caro. E por quê? Muita gente pergunta isso, tá? Ah, mas comprar café em grão é mais caro do que o moído, sendo que o moído tem um processo a mais, não faz sentido. E aí, pessoal, é o seguinte, para vender café em grão, eu preciso vender um café bonito. E volta lá naquele primeiro tópico que a gente falou, que é na hora da separação do café. Para vender um café bonito, ele é mais caro. Eu não posso torrar grão quebrado, grão feio, despadronizado para vender, porque você vai olhar e vai ver que tá feio, entendeu? Então, esses grãos bonitos, eles são torrados e vendidos inteiros. Os demais são moídos. Então, por isso, é mais caro para comprar em grão. Mas é uma forma de você se prevenir também, porque é impossível de adulterar esse café. Tá? Bom, pessoal, e também tem as opções, né, isso você vai encontrar normalmente mais em mercearia pequena, sacolão,
que é você comprar o café moído na hora, né? Então, busque aí talvez algum comércio aí próximo de você que tenha essa opção, que está sendo um diferencial muito bacana hoje em dia. Então, o comerciante costuma ter ali o moedor dele, cheio de café em grãos. Alguns até usam um pouquinho da escolha, que é igual a gente explicou aqui, e aí você acaba conseguindo comprar um produto puro com um custo-benefício bacana aí e consumir algo de qualidade. Beleza? Sim. Pessoal, para nós é muito triste fazer um vídeo assim, né? Tendo que falar do nosso segmento, tendo tanta maracutaia mesmo, né? É muito chato fazer esse tipo de vídeo, mas infelizmente a gente precisa trazer esse tipo de informação aqui também, né? Então, existem muitas empresas idôneas, tá? Que trabalham de forma séria, mas tente sempre buscar informação aí, conhecer de quem você está comprando seu café, porque jogar para dentro do nosso organismo é algo muito sério, né? Comida é algo que a gente não pode facilitar muito. Antes do vídeo acabar, eu queria falar que não é normal passar mal tomando café. Café é uma fruta, tá, pessoal? Então não é normal ter gastrite, dor de cabeça ou qualquer outro tipo de sintoma após tomar café. Então observa aí, tá? Porque você pode estar tomando tudo menos café. Fique atento aí, o que a gente puder ajudar, a gente vai estar aqui trazendo esse trabalho para vocês. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se quiser comprar café de verdade, vocês já sabem, o link está aqui embaixo. Dá uma olhada lá no nosso site, a gente tem várias opções, tanto de café especial, tradicional e extra forte. E aí você sabe que realmente você vai estar consumindo café de verdade. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Abraço, até o próximo.